Tudo bem, pessoal? Sou o professor Pacelli. Vamos entrar agora no bloco 2. No bloco 2, a gente vai falar sobre 3 outros modelos orçamentários considerados mais modernos e recentes. A técnica do orçamento base zero, o novo orçamento de desempenho e o PART, Programs Access Rating Tool. Nessa primeira parte do segundo bloco, a gente vai falar basicamente sobre o orçamento base zero. Antes da gente entrar na parte teórica, vamos a algumas perguntas de reflexão que eu costumo colocar. Vamos lá. Então, primeira pergunta. Caso você fosse obrigado a reduzir gastos em sua organização, quais medidas você adotaria? Caso você fosse obrigado a reduzir gastos em um programa de governo, quais medidas você adotaria? Então, preste atenção. O orçamento base zero é a técnica que você usa normalmente quando você está em situação de recessão ou crise fiscal, ou quando você quer garantir que você vai conseguir, de alguma forma, cortar no lugar certo. Então, o orçamento base zero, ele tem uma característica. Não existem direitos adquiridos. Você ignora tudo que já foi pleiteado no passado e você pede para que os gestores daqueles programas, daquele gasto, daquela organização, façam a justificativa de todos os gastos, inclusive da folha de pessoal, inclusive de benefícios assistenciais e previdenciários. E aí a segunda pergunta é, o que a gente faria? Ao longo da apresentação, eu vou dar algumas dicas do que pode ser feito dentro de um cenário de restrição fiscal, quando você tem que reduzir gastos. Vamos lá. Então, primeiramente, segundo a STN, o orçamento base zero, ou por estratégia, consiste na abordagem orçamentária desenvolvida nos Estados Unidos da América pela Texas Instruments durante o ano de 1969. Foi adotada pelo estado da Geórgia, o governador Jimmy Carter, com vistas ao ano fiscal de 1973. Principais características: análise, revisão e avaliação de todas as despesas propostas, e não apenas das solicitações que ultrapassam o nível de gasto existente. Todos os programas devem ser justificados cada vez que se inicia um novo ciclo orçamentário. Então, preste atenção. Primeira característica do orçamento base zero que está aqui. Primeiro, justifica tudo. Aí, no primeiro momento, isso pode gerar uma antipatia com ele, porque você vai aumentar a burocracia, óbvio. Se você antes não pergunta para justificar nada, você só pede para justificar o que você está aumentando, ao pedir para justificar tudo, aquilo vai gerar uma burocracia. E pode ser que algumas secretarias, no caso de prefeituras ou secretarias de Estado, elas não se sintam confortáveis para justificar tudo e vão querer usar da influência junto à Casa Civil ou junto ao chefe do Executivo para não fazer aquela medida, para não dar aquela resposta. No entanto, é importante deixar claro que, para implementar a técnica do orçamento base zero, você precisa do apoio da alta administração. Sem o apoio da alta administração, no caso de um ente federativo, do prefeito ou do governador, nada é feito, não vai dar para fazer. Certo? É uma ideia boa, mas vai morrer na praia, porque vai gerar esse primeiro estresse. Alguns secretários ou alguns ministros podem não querer responder, certo, aquela justificativa daquele gasto. Segundo ponto, é que a cada novo ciclo de governo, você exige uma coisa, que os programas sejam avaliados. E aí, nesse momento, você precisa de um órgão parceiro, que aqui eu considero como o órgão de controle interno. Na Constituição Federal de 88, uma das atribuições do órgão de controle interno é avaliar a execução dos programas de governo, ou seja, é você realmente fazer uso, no caso dos municípios e dos estados, das controladorias no âmbito dos municípios e nas controladorias gerais estaduais, para que elas tenham análises sobre os programas de governo, principalmente aqueles com maior materialidade ou com maior risco, que você tem aquele risco do público-alvo não está sendo atendido corretamente e podendo haver o quê? Desperdício ou mesmo desvio de recursos, fraude mesmo, corrupção. Então, para isso, você precisa do controle interno te alimentando, certo? E o próprio gestor também alimentando com as informações da execução do programa de governo. Porque, vamos ser realistas, quem é responsável por um programa de governo vitrine, certo? Principalmente o gestor daquela pasta, daquela secretaria, normalmente pode ser que ele não aponte os erros, ou que ele não enxergue os erros porque ele está preocupado com a execução. Então, é preciso que você tenha uma visão do controle interno que subsidie o chefe do executivo, para que o chefe do executivo, sabendo daquilo, ele tome a decisão, que às vezes pode não ser a melhor, que é reduzir os gastos. Então, vou deixar bem claro, suponho que você tem um programa
de construção de casas populares. Você não quer cortar o programa de construção de casas populares, mas se você detectar que tem um número elevado de fraudes na construção de casas populares, não adianta jogar dinheiro, muito dinheiro naquele momento ali. Você primeiro vai ter que puxar o freio de mão, vai ter que fazer o redesenho do programa, talvez tenha que afastar alguns gestores, para depois você colocar o programa para rodar de novo. Ou seja, eu não estou dizendo que você tem que cortar, mas não adianta injetar dinheiro no local que você sabe que está tendo o quê? Desvio ou desperdício de recursos públicos. Então, importante nessa mensagem, que tem a ver com avaliação. Quando você usa o orçamento base zero, você traz para a etapa de elaboração elementos da avaliação. E que é um órgão dentro da estrutura estatal que tem na Constituição a missão de avaliar programas de governo, o órgão de controle interno. Vamos avançar. Eis algumas motivações de Arthur Burns, conselheiro do presidente americano em 1969, que levaram à criação desse modelo. Costumeiramente, os funcionários responsáveis por um programa devem justificar apenas o aumento solicitado, o que é ruim. Qualquer semelhança na sua organização é mera coincidência. Todos os programas devem ser submetidos a uma avaliação de custos e resultados. O orçamento base zero inclui o estabelecimento de objetivos, a avaliação de programa e a tomada de decisão, além da formulação do orçamento. Ou seja, dentro do orçamento base zero, preste atenção em mim, dentro do orçamento base zero, você não pode se preocupar apenas com elaborar o orçamento. Você deve se preocupar com a avaliação do programa. Volto para o nosso slide. Assim, o orçamento base zero trabalha com duas questões centrais. As atividades atuais são eficientes e eficazes? As atividades atuais devem ser eliminadas ou reduzidas de forma a custear novos programas de prioridade? Como eu falei, volta em mim. No exemplo que eu dei, eu não estou dizendo que você tem que cortar os programas que geram benefícios sociais, mas se você detectar que está tendo desvio ou desperdício de recursos, antes de você dar uma carga máxima de recursos ou ampliar o programa, puxa o freio de mão, mantém quem recebe, certo? A não ser que esteja caracterizado fraude, que você é obrigado a cortar, e faz o redesenho do programa, estabelece novas medidas de controle para que realmente receba o dinheiro, o público-alvo que faz jus ao benefício. Que aquelas casas, aquelas estradas sejam construídas e não haja desperdício de recursos públicos. Então, às vezes, é melhor você puxar o freio de mão, joga o dinheiro em outro canto e não é abandonar o programa, mas fazer o redesenho do programa. Vamos continuar. A abordagem do orçamento base zero é composta pela seguinte fase. Fase 1, identificar as unidades de decisão. Então, por isso que se diz que o orçamento base zero, que está aqui, ó, unidades, centro de custo. Então, preste atenção no que eu vou falar. Por isso que se diz que o orçamento base zero é uma técnica, porque essa unidade de decisão pode ser um próprio programa, ou seja, o orçamento base zero estaria aliado ao orçamento programa, porque está se usando como unidade de decisão o próprio programa de governo, mas pode ser que a organização não use o orçamento programa, mas use o orçamento desempenho. E no orçamento desempenho, o foco são as organizações. Então, você pode ter o orçamento base zero também conjugado com o orçamento desempenho, porque o importante é que você identifique o centro de custos ou unidades de decisão. Vamos continuar. Analisar cada unidade de decisão em um pacote de decisão. O que seria esse pacote de decisão? Preste atenção. Se a sua unidade de decisão for uma ação de governo, o seu pacote de decisão é um programa. Se a sua unidade de decisão for uma unidade organizacional, o seu pacote de decisão no âmbito federal seria um ministério e no âmbito estadual seria uma secretaria de governo. Continuando. Avaliar e classificar todos os pacotes de decisão para desenvolver a solicitação de alocação e preparar os orçamentos operacionais detalhados, refletindo os pacotes de decisão aprovados na alocação do orçamento. Então, avaliar e classificar e preparar os planos operacionais. Preste atenção. Depois que você tem os pacotes de decisão, você vai ter que avaliar e hierarquizar. Aí começa o problema. Porque, às vezes, um pacote de decisão ele é vitrine de governo e ele foi mal avaliado. E aí? Você corta? Cortar, acho que não. Mas você vai ter que tomar a decisão de reduzir, e aí você vai ter que ter uma boa comunicação social, um bom relacionamento com a imprensa para passar a informação correta. Que você não está abandonando o programa, que em virtude de uma avaliação, aquele programa se mostrou necessário passar por um redesenho. E aí, por isso, você temporariamente não alocou mais recursos, mas que aquele programa vai voltar em breve com um novo formato. Vamos continuar. Então, pessoal, com isso a gente encerra aqui
o nosso bloco, esse bloco sobre orçamento base zero. Espero que eu tenha trazido alguns insights para você. E aí, respondendo às perguntas iniciais. Como é que eu corto gastos dentro do setor público? Primeiro, você tem que primeiro verificar o seguinte, programas que estão gerando desperdício de recursos, programas que estão com indício de fraude, esses você tenta cortar e deixar o recurso apenas para o público-alvo específico. Outra coisa que você pode fazer, você pode verificar se não existem compras que estão sendo duplicadas. Então, por exemplo, o mesmo órgão compra sistemas que são usados por outros órgãos, dentro do mesmo esfera de governo. Então, uma coisa que eu vejo é racionalização dentro da parte de softwares, dentro da parte de tecnologia da informação. Outra coisa que você pode fazer é verificar, por exemplo, instalações que você está alugando, que você não precisaria alugar. Algumas instalações suas estão desocupadas e outras instalações que você aluga não precisariam estar alugadas porque um órgão poderia ceder aquele espaço para outro. Aí alguns vão dizer, mas o local do órgão é muito ruim e a localização é péssima. Então, talvez seja o caso de alienar aquele imóvel e fazer uma permuta, às vezes, né? Pegar um imóvel no local mais central, de maneira que você consiga racionalizar, certo? Então, são apenas alguns insights. Ao longo do curso, a gente vai falar de vários outros, certo? E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.